outra uma outra mensagem de uma outra profundidade, até quântica e de física. Mas então o que eu quero falar sobre a questão de anjos, pegando esse ginclê que o pastor Ivan deixou aí. Quando Moisés então foi lá onde tinham sepultado o corpo de Moisés, porque ele tinha esse intuito, Satanás tinha um intuito, né, de que se transformasse em uma idolatria, mumificar o corpo de Moisés e botar o povo de Israel para adorar. O anjo Gabriel desceu, perdão, o arcanjo Miguel desceu, porque o arcanjo é um anjo de guerra, o arcanjo é um guerreiro, o Gabriel é um anjo. Então ele é um mensageiro, ele trouxe a mensagem para Maria sobre Jesus, ele é um anjo, ele traz mensagens. Mas foi o arcanjo, é de guerra, do latim, né, do grego. Arcanjo, é a junção de duas palavras. Foi o arcanjo que guerreou, né, quando ali Daniel orou e o príncipe da Pérsia, né, uma potestade, uma denominações, segurou o anjo Gabriel. Então veio o arcanjo e guerreou, né? Então, ali o arcanjo Miguel veio guerrear com o anjo caído Satanás, cujo qual o pastor Ivan já falou que a serpente não é fácil, não é brincadeira, é um ser com uma inteligência sobre-humana, sobrenatural. São seres caídos, são anjos caídos, conheceu os arcanos de Deus. Ninguém brinca com essas coisas. Então o apóstolo Pedro diz o seguinte, pastor Ivan, ele diz assim, olha, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando labutava, guerreava com Satanás sobre o corpo de Moisés, nem mesmo o arcanjo Miguel teve ousadia de levantar contra uma autoridade blasfêmia. Satanás é um miserável, Satanás é um desgraçado, o diabo está debaixo dos meus pés. Como a gente vê esse ginclê desses crentes que estão cegos. O apóstolo Pedro disse, o arcanjo Miguel não teve essa ousadia por saber o que é uma autoridade. Ele diz, olha, o Senhor que fez Jerusalém te repreenda, Satanás. Né? E o próprio Pedro disse, essas pessoas que ficam dizendo, o diabo está debaixo do meu pé, o diabo está derrotado, sai Satanás. E essas pessoas estão dominadas pelo poder do próprio diabo. Pense aí, pastor Ivan. Né? A gente vê essa teologia da libertação, esse neopentecostalismo. Para trás, Satanás! Vou dar um tiro em você agora. Demônio, vai, pei, 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 pei. Essa é a operação do erro, irmão. O apóstolo Paulo disse que as nossas guerras não são contra a carne nem contra o sangue. Ele fala sobre falange. Ele fala sobre falangetas. Ele fala sobre principados. Ele fala sobre denominações. Será que as pessoas estão com uma vida apta para entender o que é a palavra da ciência e o que significa esses seres caídos? Quando Satanás tentou a Jesus, quando Satanás tentou a Jó, perdão, né? Jesus disse, não fique alegre porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E nós observamos, meus amados irmãos, Jesus disse, eu vi Satanás cair como uma estrela dos céus. Nós estamos vendo aí as pessoas perdendo o temor a Deus. Não é ter temor ao diabo. Mas não estão falando do que não sabem. E ainda Pedro disse, blasfemam contra as autoridades. Essa cristandade aí supérflua, que está atrás de feijão e arroz, que está atrás de gasolina, de carro, de casa, eles não estão aptos para pregoar o evangelho da loucura, o evangelho da salvação, que é loucura para os que perecem. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então as pessoas não sabem que são anjos, né? A palavra de Deus diz que os anjos acampam-se ao redor de quem teme a Deus, quem obedece a Deus.
quando eu peco, eu estou abrindo brecha, eu estou abrindo no mundo espiritual uma porta para adentrar espíritos malignos na minha vida e na minha circunferência espiritual. É por isso que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Por que eu devo confessar o meu pecado para o irmão Ivan, pastor Ivan, para o irmão que está me ouvindo, para que ninguém viva de capa, para que ninguém viva de aparência? Você tem que saber que eu sou humano, sou sujeito a errar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. O apóstolo Paulo ensina que eu tenho que demonstrar que eu sou sujeito a erros. Mas aí, se eu contar para o pastor Ivan que ontem eu me masturbei, que ontem eu namorei um namoro de fornicação com minha namorada, que ontem eu comprei e não paguei, ou que fez qualquer coisa errada, o pastor Ivan não vai me consagrar a diácono. O pastor Ivan não vai me consagrar a presbítero. O pastor Ivan não vai me dar o cargo de professor da escola dominical, porque eu vivo debaixo de uma competitividade, de uma religiosidade mortal, coletiva, que faz com que as pessoas vivam de aparência no grande Big Brother, onde o pastor está no culto, a irmãzinha moralista, o diácono fundamentalista, o seu Zequinha, o crente com a gravata de camelo, que é o homem paladino da moralidade, onde todos no panótico, como escreveu, né, ali o grande filósofo, né, escreveu sobre o panótico. Eu me esqueço o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. E ali as pessoas vivem no grande Big Brother, né? E aí vive aquele ambiente religioso, parecendo caminhão de tomate japonês. Todo mundo igualzinho a todo mundo, igualzinho a todo mundo. E aí eu não confesso o meu pecado para o pastor Ivan, porque eu não quero que ele conheça a minha falcatrua. Eu quero que ele me veja, eu quero que ele tenha uma ideia de que eu sou um crente paladino da moralidade, né? E esse é o grande problema da religião, onde eu ali me encontro em 1h30 em um culto, eu entro ali e eu saio dali e vou para casa. E o meu cotidiano? E o meu cotidiano, onde Deus está com 7 olhos vendo o mal, o justo e o ímpio, o bom e o mal. Então, nessa religiosidade, né, a gente fica observando nos dias de hoje essa coletividade mórbida, onde as pessoas vivem de aparência, de máscara, não são reais. Elas não são reais. Quando ela ama o pastor Ivan, é porque o pastor Ivan é um exemplo. Usa um perfume Calvin Klein, tem os dentes bonitos, usa uma roupa bonita, ou tem um carro, ou tem uma certa influência na sociedade. Mas se for aquele irmão de dentinho podre, que tem um CC no braço, que usa aquele sapato cavalo branco, né, sintético, que usa aquele perfumezinho da Avon baratinho, aquela roupazinha de feira. Nós estamos vivendo uma sociedade evangélica piramidal, uma pirâmide social dentro da igreja. É consagrado a pastor, aquele que é juiz de direito, que tem um dizimão, é aquele irmão que tem um carrão, entendeu? E aí coloca ele, dá um cargo a ele é neófito na fé, mas dá um cargo a ele para segurar o dízimo dele. Não porque ele é intelectual, é porque ele é PhD. Nós estamos precisando do título HMA. Não tem o PhD? Eu quero o título de HMA. Você conhece esse título de HMA, pastor Ivan? Eu vou dizer qual é esse título de HMA. Halai chorimiande que va sumicanto MI. O título de HMA não se encontra na Universidade de Harvard. O título de HMA não se encontra na Universidade de Sorbonne, na Universidade de Metaka, no Japão, na Universidade lá de Washington, Harvard, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Sorbonne, em Paris. O título, lá você pode ter o título de doutor de divindade, PhD, doutorado, mestrado, mas o título de HMA, e eu vou dizer, foi dito para Daniel quando o anjo desceu e disse: você é HMA, Daniel. Daniel, você é HMA, Daniel. Daniel, você é HMA. Homem muito amado.
Glorifique a Deus aí onde você está. Aleluia. Deus está procurando o homem. Daniel, lá tu tem intimidade com Deus? Lá tu é conhecido. Homem muito amado. Desde quando tu botou o joelho no chão, tu foi ouvido. Mas o príncipe da Pérsia segurou. Me segurou, mas Deus enviou Miguel. Existem guerras espirituais, existe o mundo espiritual. Daniel, quando viu o anjo Gabriel, caiu no chão. As forças esvaeceu. Quando Jesus estava no monte Getsêmani, ele disse, eu sou! E a multidão caiu no chão. Resplandeceu a glória de Deus. Os soldados ficaram de pé e disse, quem é ele? Eu sou! Caiu de novo no chão. As pessoas não sabem o que é poder. O anjo que envolveu a pedra do sepulcro, quando desceu, o soldado caiu, pum, como morto, desmaiado, esvaeceu as forças. Moisés descia do monte com as pernas bambas, cansado, as forças iam embora diante das coisas santas do espiritual. Mas essa sociedade de machinha para Jesus, culto, teatrinho dentro da igreja, peça teatral, mímica, dancinha. Ora, meus amados irmãos, essas inovações de entretenimento, as pessoas estão levando, os evangélicos estão levando pipoquinha para o culto. Pipoquinha para o culto, drops de anis, jujuba. Estão no culto mastigando, no entretenimento, com um celularzinho, interagindo no culto e com o celular. Mas quer sentir poder? Quer ter dons espirituais? As armas que Deus nos deu são poderosíssimas. E quais as armas que Deus nos deu? Os dons espirituais para edificação da igreja. O poder, a chama. Escolhei para mim 7 homens cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus muito perto da tua boca e no teu coração. Eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nós estamos enfeitando a boneca. Como eu falei aqui ontem à noite, o carro vai quebrar em Nagô. O carro vai tropeçar em Nagô. E aquele jovem querendo ajudar a Deus. Não ajude Deus. Deus não quer ajuda de ninguém. Fica na palavra. Fica na obediência. Olha, o sacrifício para mim é obedecer. E não sacrificar. Ele foi sacrificar, ele foi segurar o pobre coitado sem consciência, que ali havia uma carga de poder. E ele foi, meu Deus, a arca da aliança se jogou por debaixo da arca. E quando tocou a mão, foi fulminado, virou cinza. Que dor foi para aqueles homens, sabendo que eles eram culpados daquela vida. Nenhum sacerdote correu, porque Deus não teve misericórdia. Não, você não conhece a palavra, e porque desobedece? Está confiando em quem? Entra para debaixo do esconderijo do Altíssimo, e tu descansarás à sombra do Onipotente. E onde é o esconderijo do Altíssimo? A obediência à palavra de Deus. Provérbios está escrito, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Seguro, ele corre para debaixo da proteção. Deus, ele tem algo contigo enquanto tu está debaixo da palavra dele. Comeu fruto foi Adão. Tu desobedeceu, meu filho. Eu não queria isso para você, mas eu sou justo. Eu agora vou ter que dar um jeito. Tu tá com folha de quê aí, escondendo a nudez? Primeiro animal sacrificado, fazendo aqui uma alusão a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Deus sacrifica ali um animal, e ali pela pele daquele cordeiro, faz uma roupa para cobrir a nudez. Adão, por que tu ficou em desobediência? O diabo que você falou, pastor Ivan, com muita particularidade. E fica aí os neófitos, os cegos espiritualmente, que não têm entendimento do mundo espiritual. Estrelas errantes, raízes mortas, nuvens sem água,
como disse o apóstolo Pedro, obreiros fraudulentos, Paulo diz cães, inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é a barriga, é o ventre, só cuida das coisas terrenas. E aí, Satanás disse, foi assim que Deus falou? Ele disse como? O que o inimigo quer implantar é dúvida, ele está aí tentando. Eu tenho que entender que esse mundo não é um palco de moda, que o local de reunião é um local onde eu vou para adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos e ser instruído na doutrina para que no outro dia eu exerça a vontade de Deus que me instruiu na sua palavra, através dos seus profetas, através dos irmãos que têm dons, quem tem cântico, cante, quem tem hino, cante hino. Se alguém fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 11. Capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós destes mesmos pensamentos, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, 10, 15, 5 anos, não sei quanto tempo eu tenho, nem os ouvintes da palavra têm, mas o tempo que ainda resta na carne aqui, nesse tabernáculo, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado nós tínhamos cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, piadas, anedotas, kikikikakk, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, como foi ditado por essa de Pedro aí, lá em Roma. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Estão brincando com a palavra de Deus, obreiros fraudulentos, construindo impérios aqui na terra, frotas de aviões, carros, pias de ouro. E você acha que Deus está com essas pessoas, que Deus está brincando, que Deus é menino de esquete na rua, calça de homem não dá em menino. Deus é sério, tem compromisso com a igreja e com a santidade. Sai dela, povo meu. As pessoas estão brincando com esse evangelho gospel, achando que Deus está brincando, mas Deus ele tem um povo seu, zeloso de boas obras. Deus tem sua igreja na terra que marcha, um povo todo seu, zeloso e de boas obras. O apóstolo Paulo fala para o nosso irmão Tito, capítulo 2, verso 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele disse, no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo dizia a Timóteo, Timóteo, meu filho,
Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Foge dessas ganâncias, foge dessas coisas e segue. Seguir quem? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, peleja boa, peleja da fé, apondera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guardes estes mandamentos sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou viver brincando. Eu vivia nas entranhas do diabo. Eu vivia dando sangue, a minha vida para o inimigo. Como é que eu vou me comportar diante daquele que derramou seu sangue por mim? Eu sou falho, meus irmãos. Eu tenho dificuldade no meu caminhar. Eu luto contra a minha carne. Todo dia o pecado vem, como diz um cantor, um irmão em Cristo. É sendo levado todos os dias como ovelha muda ao matadouro. Como é que eu posso fazer de você que me ouve um bode expiatório? Pare de dizer que é tua mulher. Pare de dizer que é teu marido. Pare de dizer que é o bairro que você nasceu. Pare de dizer que você nasceu numa família negra, numa família branca, que você sofre racismo. Pare de dizer que seu dente nasceu montado e tu é dentuço, orelhudo, zarolho, cabeçudo, perna torta. Para de procurar um bode expiatório. Ei! Deus te chamou, Deus te escolheu, para que você vá e dê fruto, e fruto de arrependimento. Agora ficar nessa autopiedade. Você nasceu na Segunda Guerra Mundial, nasceu na enchente de 14, nasceu na Guerra dos 100 Anos, nasceu na pandemia da peste burbônica. Não! Deus permitiu que você fosse agora protagonista do Apocalipse. As trombetas vão tocar. Agora eu quero terminar essa mensagem, porque já dá 10 horas em ponto, com uma pergunta e um tema para a próxima pregação. Se caiu uma bomba atômica em São Paulo, pum! E morreu todos os crentes, e ficou só você. Só você, não morreu ímpio nenhum. Só morreu os crentes fiel. Uma bomba atômica caiu no centro de São Paulo. Eu pergunto a você, ficou só você. Deus pode contar com você, crente? Deus pode contar com você, ouvinte? Você tem vivido o evangelho da salvação? Você tem falado verdade às pessoas que te cercam? Se eu cair aqui agora infartado, essa pregação pode salvar o mundo todo, porque esta oportunidade Deus me deu de pregar o evangelho da salvação sem lenga-lenga, sem encher chouriça. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Ouvirão e chegará tempo onde andarão com fome não com fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra da verdade. Se cair uma bomba atômica e ficar só eu de crente, e Deus disser, agora é com você, você que foi a vida toda